Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Vamos ler alguns versos. Temos muita coisa a ser tratada nesta manhã, dentro do tempo que nos é possível. Nós vamos estar tratando algumas reflexões para que verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo seja reconhecido em nossa vida pela confissão de fé que Ele é o nosso Rei, nosso Senhor, que nós amamos e aguardamos a sua vinda gloriosa. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Quando se aproximavam de Jerusalém, Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: Ide ao povoado que está diante de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis um jumentinho amarrado, em que ninguém ainda montou. Soltai-o e trazei. Vamos ao verso 12. No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, Jesus sentiu fome. Avistando de longe uma figueira com folhas, foi verificar se acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou, senão folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira: Ninguém jamais coma teu fruto. Seus discípulos ouviram isso. Vamos ao verso 18. Quando os principais sacerdotes e os escribas ouviram isso, começaram a procurar um modo de matá-lo, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira havia secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, lhe disse: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, te amamos, te adoramos, te engrandecemos. É um prazer nos servir. Neste momento, Pai Santo, eu quero fazer a tua vontade e por isso eu coloco os meus sentidos à tua inteira disposição nessa manhã para pregar a tua palavra. Usa a minha vida e eu te suplico, Senhor Jesus Cristo. Santo Espírito, opera no meu viver, no meu interior. Opera, Santo Espírito, na vida de todos que se encontram aqui e na vida de todos aqueles que vão nos assistir pela plataforma do YouTube e do Dailymotion. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Esteja operando, meu Deus. Esteja, Senhor Jesus Cristo. Tu tens total liberdade para entrar em nosso viver. Nós te suplicamos. Nós, da remanescente cristã Filadélfia, reconhecemos que Tu és Rei e Senhor. Ora vem, reina em nosso viver. Opera pelo poder do Teu Espírito Santo. Expurga todo o mal. Apaga os nossos pecados com o poder do Teu sangue. Em nome do Senhor Jesus Cristo, com o fogo do Santo Espírito. Afasta de nós todo o mal, todo espírito imundo contrário ao Teu reino, à Tua obra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, nessa manhã, Pai Santo, te suplicamos, nos fala por meio deste texto, desta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim glorificamos o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus Cristo e o Santo Espírito. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui observando este texto de Evangelho de Marcos, capítulo 11, que é, de certa forma, relatado pelos 4 evangelistas, pois, de certa forma, esse texto ele vai trabalhar o âmago da missão do Senhor Jesus Cristo na sua grande obra de encarnação. Foi para isso que ele veio. Do céu, o Filho do Deus Altíssimo veio resgatar os seus eleitos, a sua igreja. E aqui nesse capítulo vai se tratar esse período e o evangelista Marcos, de certa forma, com poucas palavras, ele vai estar expressando a condição das lideranças religiosas da época, o espírito de, entre aspas, do império que dominava sobre a Judéia naquela época, a expectativa messiânica do povo e o Senhor Jesus Cristo cumprindo em detalhes as profecias
falavam acerca dele, em especial Zacarias, capítulo 9, quando ele fala lá acerca do rei vindo montado num jumentinho, ou seja, a nação de Israel celebrando a entrada do seu rei, a entrada triunfal do rei em Jerusalém. Veja no capítulo 11, verso 1, quando se aproximavam de Jerusalém, Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos. Veja aqui a localização que o evangelista nos traz. Primeiro, em Jerusalém, na região de Betfagé, cidade dos figos, local dos figos. E nós vemos que uma figueira será muito importante para a ilustração da condição da casta religiosa que dominava naquele local. Veja que também está próximo de Betânia, em especial de Betânia, a cidade onde os 3 grandes amigos do Senhor Jesus Cristo residiam, Lázaro, Marta e Maria. Então Marcos faz questão de destacar esses locais para que aquele a quem lesse esse evangelho pudesse compreender, de certa forma, as expectativas que se tinham acerca do Senhor Jesus Cristo e a grande festividade da Páscoa. Essa seria praticamente seus últimos dias, sua última semana, e os acontecimentos aqui seriam fatais, e o Senhor Jesus Cristo teria que demarcar território. Entre aspas, o Senhor Jesus Cristo tinha acabado de ressuscitar Lázaro, e isso trouxe um grande impacto. A população estava agora reconhecendo pelo grande sinal da ressurreição de Lázaro dentre os mortos, por invocação, retirando Lázaro da condição de morto para trazê-lo novamente ao plano físico. Isso estava causando na mentalidade do povo o sentimento: ele é o Messias, ele que controla as condições climáticas, que multiplica pães. As enfermidades para ele são coisas pífias, pois ele cura os enfermos. Esse homem tem poder, expulsa demônios, as potestades tremem diante da autoridade da sua voz. Então a multidão já estava, de certa forma, grande parte da multidão já o reconhecendo como rei. Estavam crendo em sua palavra. E nós vemos aqui que ele dá ordem aos seus discípulos para que vão buscar um jumentinho. Veja no verso 2, 11:2, e disse-lhe: ide ao povoado que está diante de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis um jumentinho amarrado, em que ninguém montou, soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que fazei isto, respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para cá. Veja que a ordenança do Senhor Jesus Cristo, ela está totalmente revestida de sinais proféticos e de revelações de acontecimentos, de fatos que vão se correlacionar com a submissão dos servos em ir buscar um jumento. Como eu falei, aqui nós vemos o mestre estar preocupado em cumprir os detalhes das profecias. Lá em Zacarias capítulo 9, verso 9, há uma profecia acerca do rei entrando triunfalmente. É uma profecia totalmente dirigida ao Senhor Jesus Cristo, que haveria de cumprir, de entrar em Jerusalém montado num jumento. E veja, para que os discípulos pudessem crer naquilo que havia um propósito naquilo que o Senhor Jesus Cristo estava realizando, ele fala: ide ao povoado que está diante de vós, e logo ali, ao entrardes, encontrarei um jumentinho amarrado. Ou seja, ele aponta para a localização, e ali eles encontram o jumentinho. Veja que ele fala: ele está amarrado em e ninguém montou nele. Ou seja, ele descreve até que o jumentinho era indomado. Eu não crio animais, não trabalho no campo, mas eu imagino que os jumentos têm esse nome de certa forma, e até se usa o nome de jumentos para alguns apelidos, né, para acusar pessoas que são indomáveis. Então é um animal indomável, ou seja, um animal que ninguém montou. Então logo se pensaria: como alguém pretende montar um animal que não foi domesticado, não preparado, que tomou algumas varadas para se submeter a trabalhar com carga,
conduzir pessoas nos seus lombos, né? Veja que o Senhor Jesus Cristo já sabia a região e ordena aos seus discípulos onde está amarrado e que ninguém montou nele. Veja que as coisas vão acontecendo. Como eu citei na mensagem passada, o Espírito Santo assim atrai os casais, as espécies de animais que haveriam de ser preservadas depois do juízo das águas, para que Noé se aproximasse do casal de leões e eles viessem até Noé de forma mansa e branda, o tigre e a tigresa e outros animais, assim de certa forma os mais carnívoros, né? Então o Espírito Santo vai adiante dos seus servos para cumprir as ordens do Senhor. Vai buscar o jumentinho, e é um animal que nunca foi montado. E veja que no momento em que eles estão ali desamarrando, cumprindo a profecia, a ordenança profética, veja que os donos ali, o que vocês estão fazendo aí, desamarrando o animal? E aí eles falam aquilo que o Senhor ordenou, e o Espírito Santo também prepara os corações, né? Veja que eles respondem: o Senhor precisa dele. O Senhor, Deus está mandando. O Senhor, Kyrios, está mandando. O Senhor está ordenando. E logo ele devolverá o jumento. Quando olhamos para o jumento, isso aqui é muitas vezes distorcido pela teologia da prosperidade. Eu já vi alguns falarem que os jumentos eram as Ferraris daquela época, as Lamborghinis, as limusines da época. E realmente, de certa forma era. Eu não sou teólogo da prosperidade, mas nós vemos que era muito comum as pessoas de muitas posses, com muita riqueza, possuírem jumentos. Se você for lá em Juízes capítulo 5, no canto de Débora, ela fala lá dos senhores proprietários de terra, donos das fontes de água, dos poços. Os príncipes vinham com as suas roupas nobres, montados em jumentos. Você se lembra também quando há a conspiração de Absalom contra Aminon, né, que havia estuprado a sua irmã, né? Ai, não pode nem falar essa palavra, desculpa, né? Havia abusado da sua irmã, né? Nós vemos que ele faz uma trama e os filhos de Davi, né? No momento em que ocorre ali o êxodo da vingança de Absalom, eles fogem ali montados em jumentos. Então os jumentos eram animais de nobreza para transportar príncipes, né? Quem não se lembra também quando Adonias conspira contra o trono, e nós vemos que ali Betsabá tem uma estratégia juntamente com o profeta, e elas vão a Davi ali antes que ele faleça para que haja o cumprimento da profecia. Quem haveria de assumir o trono era o Gedidias, o amado de Deus, Salomão. E nós vemos que Davi dá ordem ao servo: peguem a mula real, o jumento real, para fazer o ritual de consagração, de unção do rei, né? Então nós vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está bem calcado aqui na cultura, nas profecias, nos acontecimentos. Depois vocês dão uma olhadinha em casa lá também, em Gênesis 49, nós vemos lá uma profecia com jumentos também, transportando a realeza. Então, tudo isso aqui está envolvido, é uma espécie de cerimônia, de reconhecimento, até mesmo por parte do povo judeu daquela época, de que Jesus é o Rei dos Reis, Ele é o Rei prometido, Ele está cumprindo a aliança e o pacto davídico, de que o reino de Davi não teria fim, um reino inabalável, nem a morte poderia deter o reino de Davi, que haveria de ser estabelecido sobre a terra. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Veja no verso 4. E eles foram e acharam o jumentinho amarrado e a um portão do lado de fora da rua e o desamarraram. Alguns dos que ali estavam perguntaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles responderam como Jesus havia mandado e deixaram que o levasse. Então levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele seus mantos, e Jesus o montou. Muitos também estenderam seus mantos pelo caminho, e outros ramos que haviam cortado nos campos. Veja que aqui também há mais uma parte da liturgia da coroação do rei, né? Quando lemos lá a coroação de Salomão, há essa ilustração dos jumentos. E também veja na coroação de Jeú,
Lá em 2 Reis, capítulo 9, nós vemos que quando o Espírito fala que ele seria ungido rei, ele é reconhecido como rei, Jeú, todos os outros príncipes e aristocratas da época retiram os seus mantos e colocam ao chão para que Jeú possa pisar em seus mantos. Nós vemos também um precioso documento histórico na Bíblia Católica, lá na Bíblia dos Macabeus, né, em 1 Macabeus 13:51, quando Simão Macabeus, vencendo e prevalecendo contra a cultura pagã helenística de Antíoco Epifânio, um dos anticristos profetizado por Daniel, nós vemos que eles colocam também mantos e também esses ramos de figueira, essas vegetações para que ele possa passar. Então imagine o impacto desta situação. Haviam pessoas ali detentoras do poder que haviam se corrompido, o sistema religioso estava totalmente corrompido, como nós vamos ver aí na representação da figueira e na purificação do templo. E quando eles veem essa cena, o Senhor Jesus Cristo montado num jumento, montado num jumentinho, ali mantos sendo colocados, pessoas de posse reconhecendo que Jesus era o rei, o filho de Davi, aquele que tem direito sobre o trono, eles se sentiram extremamente ameaçados. Imagine Herodes, que era descendente de Esaú, era idumeu, vendo uma notícia como essa. Lá em Jerusalém, na época da Páscoa, tem alguém que é maior que Moisés, hein? Olha, eles estão lá com a perspectiva de celebrar a Páscoa, lembrando de Moisés, que foi um grande redentor, mas surgiu alguém que é maior que Moisés. Alguém que é mais poderoso que Davi. Só pela fala ele cura, expulsa demônio, derrota, mata, bate, levanta, ressuscita. Então imaginem a mentalidade, tanto do povo, como em especial das autoridades religiosas. Tudo isso, de certa forma, vai fomentar o espírito de conspiração, de comichões nos ouvidos. Vamos arrebentar com esse cara, vamos eliminá-lo, porque ele é uma ameaça, ele vai assumir o poder e nos destituir das nossas posições. Então aqui o Senhor Jesus Cristo está se lembrando desses rituais, para que fique constatado que verdadeiramente ele é o filho de Davi, que tem verdadeiramente o direito sobre o trono em Jerusalém. Veja, e tantos que iam à frente dele, no verso 11 e 9, tantos que seguiam, os que iam à frente dele, como os que seguiam, exclamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Esse grito de guerra aqui também, esse grito de louvor e adoração, também deixou muitos enfurecidos naquela época, porque estavam dizendo, né? Hosana, esse termo é usado, salva-nos. Ou seja, estavam reconhecendo que aquele homem, o Senhor Jesus Cristo, tem poder para salvar. E de certa forma isso afetaria, porque existia também a expectativa, como eu disse, a expectativa messiânica de um rei tão poderoso, ou maior que Davi, o filho de Deus, de que haveria de expulsar as autoridades romanas que estavam ali, destituir aquele sacerdote que já estava corrompido, totalmente deteriorado e que já não servia mais aos propósitos de Deus. Então, quando se falam Hosana, salva-nos, bendito é o que vem em nome do Senhor, reconhecendo que profeticamente que ele é o rei, que ele é o Senhor. Veja no verso 10, bendito o reino que vem, o reino do nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo, tendo observado tudo em redor, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Então veja aqui que o Senhor Jesus Cristo chega em Jerusalém, chega ali para se preparar para uma das principais, 4 principais festas do calendário judaico, entre aspas, os pães asmos, a Páscoa, a primícia e o Pentecoste. Imagine que existiam centenas de milhares de peregrinos que eram gentios convertidos ao judaísmo, os próprios judeus fervorosos, todos subiam para Jerusalém, as cidades estavam lotadas,
repletos de animais para serem sacrificados naquela Páscoa. E o Senhor Jesus Cristo está subindo em meio àquela celebração. Ele é o alvo dos olhos das pessoas. Ele está sendo focado. O mundo parece que parou para observar. Todos os smartphones fazendo selfies e shorts, vídeos do Senhor Jesus Cristo naquele momento. Veja que o Senhor Jesus Cristo entra no templo e observa tudo. Às vezes nem prestamos atenção, né? Quem deve ser adorado? A glória da segunda casa será maior que a da primeira. O templo de Herodes, que foi feito para agradar as autoridades religiosas, impedir que houvessem rebeliões, pois ele era um idumeu, pois ele era um filho de Esaú, né? Não poderia estar ali no comando, de fazer de tudo para agradar e manter um ambiente de paz e diminuir as hostilidades. E o Senhor Jesus Cristo está olhando para tudo aquilo, os interesses e as conveniências de quem estava no poder, passando o poder de pai para filho, mantendo na hipocrisia um show de máscaras, de falsas intenções, ali de boas intenções, de conveniências inescrupulosas. O Senhor Jesus Cristo está olhando para tudo aquilo, observando também a atividade dos cambistas, atividade lucrativa, pois para exercerem atividades de cambistas e atividades ilícitas dentro do templo, tinha que ter o aval da autoridade máxima do templo, que era o sumo sacerdote, naquela situação que haveria de conspirar contra o Senhor Jesus Cristo. Veja que o evangelista Marcos faz questão de utilizar-se da ilustração, do símbolo e da representatividade com que o Senhor Jesus Cristo fala a uma figueira, para depois descrever o que o Senhor Jesus Cristo vai fazer no templo. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo observa. Ele envia muitas vezes para as nossas vidas. O Senhor nos sonda. O Senhor está nos vendo na tribulação. O Senhor está nos vendo nesse período de apostasia. O Senhor está nos vendo quando somos acometidos de enfermidade. O Senhor está nos vendo quando estamos adorando, quando entramos no templo, se estamos bem intencionados ou não. Como Caim e Abel ali foram oferecer as suas ofertas, os seus sacrifícios. E veja que o Senhor só responde com fogo e consome o sacrifício de Abel e rejeita outros sacrifícios. Estejamos atentos que o Senhor Jesus Cristo, até mesmo nas contribuições e ofertas, o Senhor Jesus Cristo estava ali analisando e vendo a oferta da viúva. O Espírito do Altíssimo nos sonda em tudo o que estamos fazendo. O Senhor Jesus Cristo estava sondando naquela grande celebração de Páscoa. Será que eles tinham ainda o temor de Deus, se lembrando que verdadeiramente naquela Páscoa, os que tinham o sangue do Cordeiro sobre as suas casas pessoais foram salvos e protegidos do devorador, do destruidor. Veja como Marcos descreve, como eu disse no verso 12, o Senhor Jesus Cristo aqui. No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, Jesus sentiu fome. Avistando de longe uma figueira com folhas, foi verificar se acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou, senão folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém jamais coma do teu fruto. Seus discípulos ouviram isso. Vejamos aqui que a figueira ela encontra a representatividade na real, no concreto do que é a nação de Israel. Veja que os profetas, Isaías, lá no capítulo 5, descreve, ele usa tanto o símbolo da videira como da figueira. Oséias, Zacarias também, capítulo 3, Isaías capítulo 5, tanto da videira como da figueira, são símbolos de Israel. Observe que o Senhor Jesus Cristo está indo para uma região, ao saírem de Betânia, o Senhor avista uma figueira muito bonita, com folhagens, que qualquer um ao olhar para a figueira, com certeza imagina, pelas folhagens estarem verdes, com certeza frutos muito doces, frutos
já de certa forma prematuros, já estão desabrochando para alimentar aquele que deseja ali saciar a sua fome. Cristo, o Filho de Deus, como eu disse, Ele sonda o templo, Ele sonda as nossas vidas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. O Senhor também se dirige às nossas figueiras. Veja que nós somos comparados no texto da videira verdadeira aos ramos de uma videira, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. O Espírito do Pai poda os ramos para que possamos produzir frutos que engrandeçam, que glorifiquem ao Senhor Jesus Cristo. O Espírito do Pai. Quantas mensagens não temos ouvidos, assim como Israel, assim como a Judéia, ouviram tantos profetas, e quando os profetas falavam demais, falavam a verdade, verdadeiro, que eles precisavam ouvir, o Senhor Jesus Cristo disse: Jerusalém, que mata os seus profetas. Eles estavam acostumados a matar os profetas, utilizando-se nos dias de hoje, olhando de cima para baixo, entre as autoridades, nós vemos que a primeira coisa que eles fazem para não serem corrigidos em suas atividades ilícitas, na condução e na administração das coisas de Deus, dos templos, eles destroem os cursos de teologia, eles destroem a doutrina, pervertem o conhecimento, distorcem, trazem reinterpretações da palavra de Deus e com isso podem assim estar desenvolvendo a sua nova visão de fé, as suas doutrinas totalmente distorcidas. Então, veja que naquela época o Senhor Jesus Cristo vê que o problema está ali na atividade daquela liderança. E bem assim somos nós, se não buscarmos prosseguir em conhecer ao Senhor, buscarmos o poder de Deus. Não se esqueça que você é humano, a sua natureza é propensa ao mal, as suas inclinações são más, os seus sentidos são atraídos pelas coisas dessa terra, e este mundo jaz no maligno. Quando olhamos para o mundo hoje, o mundo se tornou um verdadeiro consórcio, entretenimento, sistema financeiro, político, governamental e até mesmo religioso. Foi totalmente ocupado esses espaços e essas instituições pelo inimigo. Foi tudo ocupado. E aí o que a gente tem que entender? Que o nosso coração não pode ser ocupado. Lembra da exortação de Deus, do Espírito de Deus para Caim? Este pecado que está na sua consciência está prestes a ocupar completamente o seu coração. Cabe a você dominá-lo. Então não se esqueça que nós temos que oferecer os nossos corpos como um sacrifício vivo ao Senhor, para que assim nós possamos agradar e saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus por meio desta obra, oferecendo os nossos corpos em confissão de pecados, oferecendo as nossas vidas para o serviço, buscando o poder de Deus, poder do Espírito Santo para glorificar o Senhor Jesus Cristo na obediência e no serviço que temos que exercer. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Veja que o Senhor Jesus Cristo procura o fruto. Marcos faz questão de destacar, pois não era a época de figos. Mas veja que o Senhor Jesus Cristo escolhe uma figueira que tinha muita flor, muitas folhas, era muito grande, se despontava das outras que não estavam produzindo. Parecia muito com Jerusalém, né? As roupas de ostentação dos fariseus, dos saduceus, dos maiorais, do sumo sacerdote, ostentando poder e dominação naquela época, parecia-se muito com aquela figueira. O Senhor Jesus Cristo está apontando para isso. Nos dias de hoje nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? A ostentação, o ter em detrimento do ser, ou seja, muita exuberância, muitas palavras bonitas, muita eloquência, muitos títulos, né? Mas quando essas pessoas são submetidas ao esvaziamento, essas pessoas não querem. Muito menos uma mensagem que toque nessa questão do esvaziamento. Se esquecem que Moisés teve que esvaziar antes de cumprir o seu ministério. Quando Moisés foge
porque descobriram o seu crime, ali começa o seu esvaziamento. Sai da corte, sai da universidade lá do Egito e vai lá morar com Jetro, vai se casar com a Zípora e vai cuidar dos rebanhos durante 40 anos para esvaziar. Né? Cuidar de rebanho. Lembrei da cena de um filme, né? Quando o Aminon abusa lá da Tamar, né? Ele é punido, é colocado numa cidade de refúgio, o Aminon tem que cuidar dos rebanhos. E ele detesta aquela situação, né? Uma novela foi muito bem feita essa cena, né? E o Aminon fica ali reclamando, tem que cuidar de rebanho, esses bichos fedidos, como fedem, né? Então as pessoas não entendem, a liderança muitas vezes não entende, ao exercer os seus ministérios, a necessidade de esvaziamento. Veja que o apóstolo Paulo, para que a sua presunção não tomasse conta por completo de sua vida, ao exercer o ministério, o Senhor lhe coloca um espinho na carne. E antes de começar o ministério, ele é conduzido pelo Espírito para o deserto lá do Sinai, da Arábia. Vai ficar por 3 anos lá na universidade, lá onde poucos sobrevivem. Mas eu te faço sobreviver no deserto, como eu fiz o meu povo peregrinar 40 anos no deserto. Muitas lideranças não entendem isso, por isso que muitos quebram a cara e por isso que muitos desistem do ministério quando tem que passar por esse processo de esvaziamento, para que entenda que o maior tesouro é a presença do Senhor Jesus Cristo, pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O Senhor amaldiçoa a figueira. O Senhor amaldiçoa a figueira. Ou seja, quando o Senhor Jesus Cristo olha toda aquela situação, ele rejeita as autoridades que tinham seus locais de privilégio dentro do templo e que faziam vista grossa às atividades ilícitas dos cambistas dentro do templo. E vemos que os judeus convertidos, gentios convertidos ao judaísmo, juntamente com as mulheres, ficavam em locais separados, existiam setores. Então o Senhor Jesus Cristo está olhando ali para aqueles gentios, está olhando para aquelas mulheres, está olhando para aqueles que ficavam ali separados por instrução do sacerdócio ali naquele templo de Herodes, e aí já está apontando: o reino vai ser tirado de vocês e vai ser dado para um povo que antes não me conheciam. Isso vai se concretizar no Pentecoste, quando eles vão ser selados com fogo e vão receber a incumbência, como igreja do Senhor Jesus Cristo, a gerar frutos, a gerar filhos na fé, a propagar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja em 11:15. Quando chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Ele revirou as mesas